Agora, então, convidamos Fernanda Pinto, né, que já esteve conosco em Gravatal em 2018, né, e também esteve no último encontro, 2020. Prazer te rever aqui, Fernanda. Vínculo e expressão, a biodança como recurso integrador em ambiente educativo escolar. Olá, boa tarde. Obrigada, Artur. Obrigada mais uma vez por poder estar presente e por poder rever-te. Obrigada à Abraça e à ONG Moradia e Cidadania por este projeto. Obrigada, Teresa. Adorei ouvir-te e o teu português é espetacular. Então, muito bom. Gostei mesmo muito de ouvir e o projeto é lindo, lindo mesmo. E, de facto, esta intervenção na sociedade tem esta característica das pessoas acharem que nós temos de trabalhar só pelo gesto amoroso e de dádiva, mas os facilitadores de biodança precisam de comer também e têm faturas para pagar e têm casa e filhos, e às vezes as comunidades esquecem-se disso, não é? Isto acontece também nas escolas, embora a minha realidade seja, os últimos anos da minha realidade foram diferentes, não é? Eu trabalho com crianças em ambiente educativo, em escolas, desde 2011 e de facto a minha experiência nos primeiros anos foi exatamente assim. Era ação absolutamente gratuita, dádiva, e muitas vezes pouco reconhecida, não é? Felizmente os últimos anos não tem acontecido assim e eu gostava de partilhar um pouco, espero não, eu vou marcar aqui o horário, ok, para não me esticar muito no tempo e falar um bocadinho daquilo que eu tenho feito nas escolas nos últimos anos, entre a escola que nós chamamos aqui em Portugal a escola básica, que é os primeiros anos de escolaridade, os primeiros 4 anos de escolaridade, ou o jardim de infância, a idade pré-escolar que antecede a escolarização. Eu sou educadora de infância e, portanto, a minha formação inicial é para trabalhar com crianças muito pequeninas, embora nem sempre tenha isso acontecido, porque eu também já trabalhei com adolescentes e com crianças em idade escolar. E a minha experiência com a biodança, o que é que faz a biodança, quer no contexto escolar, quer no contexto pré-escolar, ou seja, em que a escolaridade ainda não está iniciada e, portanto, há um maior espaço de expressão e um maior espaço de brincadeira e de lúdico. No caso das escolas, a biodança traz a possibilidade da criança poder sair de um lugar de formatação, não é? Porque quando iniciam a escolaridade obrigatória, começam a ser ensinadas a fazer e deixa a livre expressão passa a ter menos espaço para se evidenciar, para se colocar. Então as crianças começam a ser muito formatadas para fazer de uma determinada maneira os desenhos, as suas expressões, a escrita e a como dizer, e o lugar da biodança, e não só porque eu não acredito que a biodança faça um trabalho sozinho. Qualquer facilitador que vá para uma escola fazer dar aulas de biodança, tem que ter sempre em conta a educação biocêntrica, ou seja, eu não consigo conceber a biodança isolada da educação biocêntrica, porque a educação biocêntrica traz recursos que, que são fundamentais para serem também utilizados numa sessão de biodança. Então as duas coisas, eu acredito mesmo que as duas coisas é que fazem sentido quando colocamos a proposta da biodança nas escolas. E no fundo, o que é que a biodança vai trazer? Vai trazer um estímulo
para para todos os potenciais da criança, tal e qual como acontece com os adultos, mas no caso das crianças nós vamos estar a permitir que ela reforce a sua identidade, que está ainda em construção, ela não está totalmente definida, e vamos lhe dar as condições, as melhores condições, para que essa identidade possa florescer fortalecida. Portanto, há um fortalecimento da identidade. E como é que isso acontece? Acontece a partir de uma estruturação afetiva. Nós temos um neurocientista que eu gosto muito de referenciar, que é o António Damasio. Ele é português, mas ele vive nos Estados Unidos, e que disse que para aprender o cérebro precisa de se emocionar. E na verdade, a proposta da biodança é de facto colocar a criança em contacto com a sua emoção e poder elaborar essa emoção e estruturá-la internamente, que é algo que a escola não ensina. E muitas vezes chegamos a adultos sem saber tomar contacto com a emoção e poder elaborar essa emoção. Então, as danças e os exercícios em biodança permitem essa estruturação. Permite também, e claro que isto acontece em conjunto, não é uma coisa separada, permite que a criança possa trazer-se inteira, e num contexto de biodança nós aceitamos expressões únicas de cada criança na sua inteireza, na sua totalidade, não é? Não dizemos à criança faz assim ou faz assado, deixamos que a partir de uma proposta de um exercício ou de uma dança, a criança possa expressar-se na sua totalidade, na sua inteireza, e isso vai dar-lhe a possibilidade de ela trazer-se na sua identidade e na estruturação que vai fazendo da sua identidade de uma forma plena e de uma forma mais segura. E isto, obviamente, que traduz-se numa autoestima mais elevada e numa autoconfiança, confiar em si mesmo, ser capaz de mostrar-se ao mundo tal como se é. E a biodança permite à criança essa expressão. E muitas vezes chegam crianças às escolas muito tímidas, muito inibidas, com muita dificuldade de falar em público, de dizer qualquer coisa na roda de partilha, se fazemos uma pergunta, a criança fica completamente inibida, e a biodança, a pouco e pouco, vai trazendo esta possibilidade da criança se expressar dentro do seu tempo, dentro do seu momento, sem forçar, mas a pouco e pouco ela vai criando esse espaço de expressão e de livre expressão. Dá uma possibilidade de um crescimento, promove o crescimento saudável da criança. As aulas de biodança trazem, dentro do contexto educativo, promovem essa expressão saudável. Ao mesmo tempo, aumenta a condição de expressar afetos. O desenvolvimento da afetividade, e o Rolando Toro falou muito na importância da inteligência afetiva, e a inteligência afetiva precede todas as outras, não é? Nenhuma inteligência se consegue expressar de forma inteira se a inteligência afetiva estiver comprometida. Nós precisamos da inteligência afetiva para podermos funcionar em sociedade, para podermos aceitar a diversidade, para podermos comunicar uns com os outros. Então a biodança promove muito os níveis de afetividade e a condição da criança
se relacionar com os seus pares e com os adultos de uma forma afetiva. E isso não é impedindo a criança de expressar a emoção, a raiva, a tristeza, a zanga, não é? Porque muitas vezes os comportamentos em contexto escolar mais dissociados, eles acontecem porque não há lugar de expressão para as emoções e não se ajuda as crianças a elaborar a emoção, então a emoção sai descontrolada. E a proposta das danças para as crianças também é que elas possam expressar todas as emoções, não só as emoções mais aceites pela comunidade, é? Porque muitas vezes a zanga, a raiva, o comportamento agressivo não é aceite nas comunidades. Então, como transformar isto em brincadeiras e em danças? E nós temos em biodança, temos as danças de limites, de regulação de forças, que permite à criança também expressar essa força. Não é? E temos danças como... há uma dança muito engraçada que eu faço com os miúdos, para eles mostrarem a força deles e que permite colocar a zanga em movimento, que é a dança do gorila. Não é? Então, como é que os gorilas fazem? Aquela expressão bem zangada dos gorilas e que permite à criança expressar a zanga e ao mesmo tempo mostrar a força, né? E que funciona muito bem, é uma dança que funciona muito bem em grupos em que os contextos de violência são muito presentes, porque às vezes apanhamos grupos mais afetivos e grupos menos afetivos, e este tipo de dança, quando eu tenho grupos de crianças em que a agressividade está muito presente, eu faço muitas propostas de danças de limites, a dança do gorila, a posição geratriz de valor, a partir da possibilidade deles perceberem a força, a zanga e a dança do tigre, e todas essas expressões permitem à criança aprender a elaborar as emoções que habitam dentro de si. E de facto, ao longo destes últimos anos, aquilo que eu tenho percebido é que as turmas chegam ao final do ano com uma condição e com uma capacidade de expressar aquilo que sentem, de expressar ao outro e comunicar de uma forma mais afetiva aquilo que lhes incomoda, aquilo que eles não gostam, ou também aquilo que gostam, né? E permite às crianças poder expressar e ao mesmo tempo poder fazê-lo de uma forma afetiva. Portanto, aquilo que eu tenho percebido nos últimos anos é isso, é que a aprendizagem passa pela condição de expressão, de eu aprender a expressar o que está dentro de mim e ao mesmo tempo poder conquistar essa possibilidade, porque às vezes a expressão existe, mas as crianças não conseguem fazê-lo de uma forma afetiva. Então, colocar isso. Eu tenho uma outra coisa que eu costumo fazer com eles, que é o ritual do pão, que costumamos fazer, às vezes dentro da sessão de biodança, outras vezes fora, e que é o ritual do pão. Há um momento da parte da tarde em que eles vão comer um bocadinho de pão e fazemos pares, e um dos elementos do par parte o pão ao meio e partilha com o colega, e assim sucessivamente. Portanto, fazemos sempre pares. Eu chamei isso o ritual do pão. Também faço o ritual da água, que é um serve a água e dá, e depois quem recebeu a água serve ao companheiro que está ao lado. Portanto, aprender a partilhar e a cuidar do outro dentro da própria aula de biodança. Portanto, porque havia sempre momentos em que as crianças queriam beber água e às tantas era uma correria dentro da sala.
Então, o ritual da água é um momento em que permite que as crianças não se dispersem e aproveitar uma necessidade biológica, instintiva, de sede, e promover dentro do cuidado com essa necessidade, promover a afetividade, ou seja, fazê-lo de uma forma afetiva, no sentido que eu cuido do outro, o outro cuida de mim, e assim vamos ganhando reciprocidade, assim como o pão, o ritual do pão é um ritual de partilha, em que eu partilho com o outro o bocadinho de pão que me deram e eu partilho o pão com o meu companheiro. Portanto, são recursos que não, obviamente não estão dentro dos exercícios elencados pelo Rolando, mas que são biocêntricos. A preocupação que eu tenho sempre é se isto é biocêntrico, se isto promove a vida, se isto é promotor de uma vida saudável. Essa é sempre a preocupação. E às vezes faço adaptações e que resultam, as que não resultam eu elimino e as que resultam eu vou seguindo com elas. E assim tenho tido esta experiência nas escolas por onde eu vou passando, porque eu faço, neste caso, eu estou a fazer, estou nas escolas, mas por concurso, ou seja, eu sou paga pelo trabalho que estou a fazer na escola, porque estou contratada como professora. Depois, o tempo que eu estou na escola, eu faço este trabalho com eles, de biodança e de educação biocêntrica no tempo que estou com eles. E é muito interessante porque as próprias famílias reforçam o resultado do trabalho que está a ser feito com as crianças a partir das sessões de biodança e a partir de todo este trabalho de expressão autêntica a partir do movimento, a partir da dança. Portanto, eles ganham, obviamente, também uma melhoria do esquema corporal, do ponto de vista da lateralidade, da fluidez, da capacidade de se moverem, não é? Do equilíbrio, que todos os exercícios de biodança promovem, mas o que eu sinto que destaca mais, neste caso, em comparação com outras atividades que também promovem o equilíbrio, a vitalidade, o movimento e a corporeidade, mas a biodança traz a condição de expressão autêntica, de eles ganharem uma maior competência criativa, de criar sem estarem preocupados com o fazer bonito ou o fazer bem, e ao mesmo tempo poderem expressar-se de uma forma mais afetiva. E eu tenho sentido, sobretudo nos últimos 2 anos, que foram anos muito difíceis nas escolas, com muito pouco contacto, e era preciso encontrar recursos para que os afetos não se perdessem, para que a dimensão afetiva não ficasse escondida nesta coisa de eu não te posso tocar porque tu és uma ameaça para mim. E isso esteve muito presente nos últimos 2 anos, e isto teve um impacto muito grande na vida das crianças, não só pelo processo de culpabilização, com o medo de que alguém adoecesse por culpa delas, e isto ficou muito presente nas crianças. Isto é dramático do ponto de vista e da existência, eu sentir-me culpada por fazer adoecer alguém. E nós nas escolas tivemos que lidar com crianças neste contexto, e depois é preciso resgatar novamente, que é o caminho que estamos a fazer agora, de resgatar a capacidade
da criança se relacionar sem estar preocupada com essa dimensão e podermos voltar a estes recursos de humanidade, não é? Que nos tornam humanos, porque os humanos não sobrevivem sem contacto e sem carícia. Então é preciso resgatar o contacto e a carícia em contexto escolar, o dar as mãos, o aprender a caminhar. Eu faço um jogo muito giro com eles, que é o jogo das famílias. E fazemos famílias de 4, 5 meninos e é a família. E a família vai trabalhar e vai fazer coisa, então eles afastam-se e vão trabalhar, vão brincar, e depois eu faço um sinal com a mão ou para a música, e a família tem que se encontrar e vir a caminhar mão na mão e a caminhar. Aí não há corrida, não há puxões, é só caminhar juntos. Eles têm que caminhar juntos e voltar para casa. E a casa é um lugar, ou na sala, ou no espaço exterior da escola, dependendo do lugar onde nós fazemos. E este é um jogo que ajuda imenso ao contacto e ao contacto coordenado. Coordenar e fazer caminho junto, sem nos puxarmos, sem nos atropelarmos. São jogos cooperativos que ajudam a criança a encontrar recursos de cooperar uns com os outros, serem afetivos uns com os outros, retirando a dimensão competitiva de eu é que vou ganhar, eu sou melhor que tu. É? Então todos os jogos biocêntricos e todos os jogos que promovemos em biodança, eles são acima de tudo cooperativos. São jogos que desenvolvem a condição de cooperação, e a condição de cooperação é uma condição afetiva fundamental. Se todos os humanos desenvolvessem esses recursos de cooperação, de cooperarem uns com os outros, se calhar haveria menos guerras e menos tensões no mundo. E é fundamental, né, em contexto educativo, nós podermos desenvolver estes recursos. Não sei, se calhar já passei o meu tempo, também não quero massacrar-vos com... Acho que já disse. Arthur, por favor, eu acho que eu já estou, se tiver é para aí Sim, um tem mais minuto. 2 minutos. 2 minutos, pronto. Eu tinha aqui esta estrutura para não me perder muito. Pronto, dizer-vos que embora pouca gente aqui em Portugal esteja a trabalhar nas escolas, aqui quem está a trabalhar nas escolas são sobretudo facilitadores que já são professores e, portanto, já estão dentro do sistema. É muito difícil em Portugal quem não está dentro do sistema entrar dentro das escolas, porque é uma estrutura muito fechada. Portugal tem uma estrutura muito fechada e é preciso ter habilitações pedagógicas para estar dentro das escolas, portanto não é fácil, mas temos muitos professores facilitadores que têm estado a trazer a biodança e a educação biocêntrica para as escolas, o que tem e diferentes áreas. Eu estou mais na área da infância, mas há quem esteja mais na área da adolescência e da pré-adolescência, e tem sido um caminho muito enriquecedor. E no fundo eu estou aqui a falar, mas também os meus colegas em Portugal têm, quando eu partilho com eles, são conclusões muito próximas das minhas. Portanto, a biodança é uma linguagem universal e o efeito da biodança é universal em qualquer contexto. Nós trabalhamos com universais humanos e, portanto, a ação da biodança na vida humana, ela é igual, seja em Portugal, ou seja no Brasil, ou na Argentina, ou em qualquer país, porque nós estamos a mexer e a trabalhar com universais humanos, e por isso os efeitos serão naturalmente muito semelhantes. Obrigada por me ouvirem, foi um prazer estar convosco e espero reencontrar-vos muito em breve. Parabéns, Fernanda, a gente agradece pela partilha.